O que vai ser cobrado de vocês dentro da CPA 20 principalmente? Da CPA 20, eles vão perguntar se o índice de endividamento é maior que 1, menor que 1, igual a 0. E aí, vocês vão ter que lembrar que o passivo exigível ele fica sobre o ativo total. Essa daqui vai ser a nossa fórmula, que está aqui do ladinho. Para vocês calcularem o índice de endividamento, vocês dividem o passivo exigível pelo ativo total. Então vamos supor que a gente tem uma situação onde o passivo exigível de uma pessoa é 2, aliás, não vai ser 2, né? Dificilmente vai ser tanto. Daí o patrimônio líquido teria que ser negativo. Pode ser também, tá? Não tem problema. Mas vamos supor que o passivo exigível é 1 e nós dividimos pelo ativo total, que também seja 1. Nesse caso, provavelmente a gente teria um patrimônio líquido de 0. O índice de endividamento é igual a 1. A prova da CPA 20, ela vai perguntar para vocês se é maior que 1. Opa, tá aqui para baixo, perdão. Se é maior que 1, se é menor que 1. Então vocês vão ter que entender só a fórmula, vocês têm que lembrar da fórmula, vocês não vão precisar fazer o cálculo. Então não se esqueçam que o índice de endividamento ele é igual ao passivo exigível sobre o ativo total. Essa é a fórmula que vocês precisam saber para entender qual que é o índice de endividamento e qual que é a capacidade financeira de algum investidor. Tudo bem até aqui, galera? Se tiverem qualquer dúvida, vocês sabem como nos perguntar através do suporte, tá certo? Então, aqui a gente já entende como que a gente vê de algum investidor ou de alguma pessoa que está nos trazendo recurso, qual que é a capacidade financeira dela de tomada de riscos. E bom, olha só, tem um outro ponto aqui que a gente precisa conversar, que é muito comum em casos práticos que a gente vê no mercado, que é o uso de informações privilegiadas. Vocês, como bons bancários, são protegidos pela lei de sigilo bancário e vocês não podem sair proliferando informações a respeito dos clientes de vocês. E mais importante ainda, pessoas que estão dentro de cargos que envolvem grandes empresas e informações públicas que podem afetar o preço de ativos, de ações, de fundos imobiliários, também não podem botar para o mercado, passar para o mercado essas informações antes da divulgação dos fatos relevantes. Para quem já investiu alguma vez, lembra muito bem que um fato relevante é quando tem algum tipo de informação que de fato é relevante, olha que coisa óbvia aqui nesse caso, é um fato relevante, é um fator importante que pode movimentar os preços do mercado e ele tem que ser divulgado. Então, depois da divulgação de um fato relevante, tudo bem o diretor da empresa ele usar essa informação, ele falar com o mercado a respeito dela, porque já foi amplamente divulgado. Agora nós temos algumas situações que são crimes, galera, que são práticas de mercado ilegais, que as pessoas não só, muitas vezes, que estão dentro dos cargos de direção, mas também assessores de investimento que acabam tendo acesso a esse tipo de dado importante, eles usam de maneira irregular. Lembrando que, pessoal, eu coloquei aqui do lado que os clientes private, esses clientes que a gente vai falar na grande maioria agora, que podem usar esse tipo de informação, eles precisam ter mais de 3 milhões aplicado, tá? Essa informação eu coloquei ela aqui do lado só para vocês lembrarem que cliente private é aquele cara com recurso acima de 3 milhões. Por que eu coloquei aqui dentro do uso de informações privilegiadas? Porque na maior parte dos casos são esses caras que têm acesso a esse tipo de informação pela rede de relacionamento, tá certo? Olha só, quais são os tipos de uso ilegal que nós temos dentro do mercado de informações privilegiadas? Nós temos 3 e eu fiz uma simples analogia com uns bonecos aqui para vocês lembrarem na hora de responder a questão de prova. A primeira dela que nós temos é o front runner. Para quem sabe um pouquinho de inglês, sabe que front runner é aquele cara que sai correndo na frente. Eu até botei o bonequinho sozinho ali, isolado, correndo feito maluco. Esse cara é aquele cara que pega a informação com um diretor ou que pega uma ordem grande de um cliente que trabalha para uma corretora e ele vai lá, antes de qualquer coisa, pega as ações dele, o cara vai vender 60 milhões em ações, então eu, Samuel, vou aqui vender as minhas ações antes, porque eu sei que a ordem que eu tiver que executar para o meu cliente vai empurrar o preço das ações para baixo. Isso é o front runner, é vocês receberem a informação aqui e agir em benefício próprio primeiro. Por isso que eu botei um boneco isolado, porque geralmente a gente pensa no próprio umbigo na questão do front runner. E olha só, vamos para o ponto 2, layering. Pessoal, para quem já sabe também um pouquinho de inglês, olha como facilita essas horas saber um pouco do idioma estrangeiro. Layering é camada, galera. Então por isso que a gente pode fazer a alusão com esses 2 bonequinhos.
O layering é quando duas pessoas, dois bonecos, agem em conluio, executando ordens para tentar empurrar o preço para cima ou para baixo. Lembrem que quando vocês verem a opção, quando a gente estiver falando sobre conduta profissional e vocês virem a palavra conluio, nós estamos lembrando de duas pessoas. Conluio, layering, vai estar falando da opção de layering. E olha só, vamos lá, vamos continuar. Parte 3, tipo 3 de uso de informação irregular privilegiada. Spoofing. Spoofing, pessoal. Quem nunca... Olha só, me perdoem se eu estou viajando demais aqui, mas quando a gente ouve a palavra poof, não parece que algo evaporou? Exatamente. Spoofing. Lembrem do poof. O spoofing é quando começa a ser executado um monte de ordem dentro da bolsa, seja por uma pessoa, geralmente é por uma pessoa, tá? E o que acontece? Essas ordens simplesmente, elas somem. Vocês colocam um monte de ordem e essas ordens somem. Por isso que eu botei o puffing e aquela nuvenzinha ali. O que acontece dentro do booking de ofertas quando vocês começam a colocar um monte de ordem, por exemplo, de venda de valores muito baixos? O preço começa a ser arrastado. Porque dentro da B3, o cálculo de ações, o cálculo do preço de uma ação, ele é nada mais, nada menos do que a parte de vendas contra a parte de compras. Então, se a parte de venda está muito maior, empurrando o preço para baixo, é natural que a ação vai começar a se movimentar para baixo. Então, o spoofing, ele busca criar uma rede de ordens falsas que vão ser canceladas antes da execução. Isso é o spoofing. E o uso de informação privilegiada pode ser feito para isso. Vocês não necessariamente sabem que alguma coisa vai acontecer, mas primeiro vocês começam a executar um monte de ordem, mandar um monte de ordem para a bolsa e através de um sistema automatizado vocês cancelam essas ordens muito rápido. Nós tivemos um caso, eu não vou citar o nome da empresa, que foi uma corretora do Brasil, que ela fez isso. Inclusive, os donos foram punidos, porque eles estavam praticando spoofing. Mandavam muitas ordens de venda, de compra, e arrastavam o preço para cima ou para baixo, e aí tinham lá alguma outra contraparte de execução de ordem deles mesmos, não eram duas pessoas, era ele mesmo, era uma pessoa só que fazia isso, que operava na ponta contrária, porque sabia que o preço ia se mover de volta, seja para cima ou para baixo. Então, lembrem lá, pessoal, o frontrunner é aquele cara que sai na frente, ele pega a informação, executa interesse próprio primeiro e sai na frente. Layering é quando tem conluio, quando duas pessoas, camadas, quando duas pessoas agem juntamente, executando ordens de compra ou de venda para movimentar os preços de maneira falsa. E o spoofing é um excesso de ordens por, muitas vezes, uma pessoa só, e depois elas somem, simplesmente somem do mercado, sem vestígios, e aí o dono dessas ordens acaba embolsando o lucro. Tá certo? Por enquanto a gente termina essa parte de conduta profissional, na sequência nós continuamos, galera. Um grande abraço e até logo mais.